Polícia Federal faz buscas no gabinete e na casa do senador Marcos Duval. Cumpriu-se a lei. A Polícia Federal indicou 5 crimes, né? Organização criminosa, associação criminosa, golpe de Estado, entre outros, crimes pesados, portanto, gravíssimos, né? Solicitou autorização até de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, que negou a questão da prisão, mas autorizou a ida a 3 domicílios, ao gabinete do Senado Federal, ao apartamento funcional em Brasília, e a sua residência no Espírito Santo. Portanto, dentro do que determina a legislação é sem tirar nem pôr, né? E não autorizou, volto a dizer, a solicitação de prisão, que teria de passar, evidentemente, pelo que determina a Constituição nesse caso, a autorização dos pares, já que não houve flagrante. Agora, veja, eu vou só citar essa postagem, que ele apagou em seguida, tá? Só essa que ele fez, Marcos Duval. O crime no Brasil é tão organizado que o seu departamento jurídico é o STF. Basta isso, né? Então, ou seja, nós temos um extremista que conspira contra as instituições, apoia golpe de Estado, não apresenta prova nenhuma das coisas, disse que o Lula foi para Araraquara planejando no dia 7 de janeiro, né, para fugir, porque ele sabia que no dia 8 o PT estaria estimulando a tentativa de golpe de Estado. Olha o que ele estava dizendo. E que, portanto, ele tinha documentos da BIM que comprovavam isso. Isso é tudo, evidentemente, mentira, ele é um mentiroso, né? Ele coloca em risco as instituições, ele desmoraliza o Senado Federal e a representação que ele faz num Estado que é importante, o Espírito Santo, e está pagando por isso. Alguém que posta isso que eu acabei de ler aqui para vocês, é um negócio inacreditável, né? Lembra que teve um episódio recente em relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino, né? As mentiras dele fazer parte da SWAT, etc. Algumas coisas as pessoas riem, acham que é engraçado, né? Mas não, ele está fazendo isso sistematicamente, ele vai testando. Até o momento, ele é caso de cassação, né? Evidentemente que nós temos um conselho de ética que sabemos que funciona muito pouco no Senado Federal, mas ele é caso de cassação e também ele vai se envolver em uma questão aí já uma ação penal, né? Porque os 5 ilícitos que a segunda Polícia Federal está acusando são gravíssimos, né? E tem provas para tal. E dessa articulação com o presidente da República, supostamente, e com esse Daniel Silveira, né? Anderson Torres confirma a ida à CPMI do 8 de janeiro. Eu espero que tenha um desenvolvimento republicano da CPMI, né? Desenvolvimento republicano é que os depoimentos sejam dados da forma correta, com perguntas educadas, com debates quando necessário, mas dentro do decoro parlamentar, do que determina o próprio regimento da Casa, né? Em termos de investigação mesmo, propriamente dito, tendo em vista que algumas investigações sobre esses fatos antecedem até o 8 de janeiro, estão lá em outubro, especialmente próximo ao segundo turno, quando o então ministro Anderson Torres foi à Bahia, para criar todas aquelas dificuldades da livre locomoção dos eleitores, né, através da Polícia Rodoviária Federal, criando todas aquelas dificuldades de circulação. A Polícia Federal, o Ministério Público, que é sob coordenação do ministro Alexandre de Moraes, portanto há mais de 6 meses, já levantou um material muito grande sobre o 8 de janeiro, também vale destacar, já tem mais de 1.000 réus, que é caso único na história do Supremo Tribunal Federal, não só na recepção num processo de 1.000 réus, como serão julgados os réus, que é uma curiosidade minha, acho que de todos que acompanham o STF, que foi criado pela República, com esse formato em 1891, como é que vai ser também esse julgamento. Agora, no caso da CPMI, que é mais política, ela não é jurídica em si, né? Ela não tem nenhum poder de condenação, o seu relatório é encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público é que pode, aí sim, acionar a Justiça, certamente vai haver alguns embates muito duros. Anderson Torres é evidente, o tenente-coronel Mauro Cid idem, o general Heleno, né, certamente, general da reserva, Braga Neto e etc. Esses dias vão ser dias longos, viu? De mais de 24 horas, porque vão ser questionados esses depoentes sobre ações pouco republicanas, no mínimo, que eles desenvolveram no exercício de funções públicas.
Conselho de Ética abre processo contra senador Chico Rodrigues. É incrível, o tempo passa, como diria Fiore Gilhote. O tempo passa, que parece um fragmento pré-socrático. Ele é uma espécie de Heráclito brasileiro. É incrível, esse caso foi fantástico. Eu me lembro, e quem nos acompanha certamente, e o tempo vai passando, quer dizer, que ele ficou tenso nessa hora. Mas se alguém vai na sua casa, vai à Polícia Federal, você tenha, como diria o Fernando Ferrari, um velho e falecido deputado gaúcho, se você tem as mãos limpas, entra a Polícia Federal sem nenhum problema. Mas ele ficou tenso. E aí resolveu utilizar uma forma original de esconder o dinheiro, né? E aí teve todo aquele episódio grotesco e tal. O que ele fez? Que é aquela tática conhecida na política em Brasília, né? Você se afasta dos holofotes, deixa a poeira baixar. Aí quando a poeira baixa, você volta. E aí volta como se não tivesse nada a ver com aquilo, né? Que houve um erro, não foi assim. Aí pega realmente alguém, um escritório que administra a crise, que vai falar, você deve falar isso. Ele repete o ipsis literis, o que foi mandado ele dizer, e tudo acaba na mesma, né? Ou seja, não há nenhuma punição. Como ainda nós somos uma sociedade nada republicana, o episódio recente da Caixa de Bombons, o episódio da picanha agora que nós vimos, né? Em suma, é aquela história que eu citei no começo da conversa, daquele velho republicano hoje, né? Ela só foi anunciada a República em 1889. Até hoje ela não foi proclamada, porque numa república todos são iguais efetivamente perante a lei, tal qual dispõe a Constituição de 88. E pelo que nós assistimos todo santo dia, isso infelizmente não é verdadeiro. Presidente Lula se reúne com ministros. Primeiro, uma reunião de 9 horas é absolutamente ineficaz. Não há ninguém no mundo que aguenta 9 horas ligado numa reunião. Então, isso é mais para efeito externo, acho eu, não para efeito interno, né? Porque você tem de fazer reuniões, primeiro, com mais de 30 pessoas, 40, você não chega a resultado algum, né? Portanto, eu acho que era bom o governo começar a governar mesmo as diversas áreas em pequenas reuniões em que você tem ministérios que se comunicam entre si, né? E não fazer reuniões amplas como esse tipo, porque a única razão é comunicar ao público externo que há uma unidade de governo. Então, eu acho isso absolutamente ineficaz e desnecessário 6 meses depois de iniciado o governo. Segundo, a questão dos cargos, a forma como é apresentada a negociação dos cargos é sinal de fraqueza, não de que o governo está forte. Isso é ruim para o governo, né? Por exemplo, a fala do senhor Rui Costa, que foi um governador considerado muito bem avaliado na Bahia, tanto que foi 2 vezes governador e elegeu o sucessor, também não é das mais felizes, que dá um sinal de feira, sabe? Você chega na feira, vai pegando, e aí tem a hora da xepa, que pega os cargos de segundo escalão, terceiro escalão. Então, sinaliza muito mal ao Congresso Nacional, não a força do governo, mas a fraqueza. Tudo isso, a questão dos cargos, e são muitos, e é normal num regime republicano presidencialista como o nosso, já que não vivemos no parlamentarismo, você acertar, porque é um presidencialismo, como diz bem o Sérgio Abranches de coalizão, há um apoio do Congresso, mas isso você faz no início do governo, não 6 meses depois, né? Evidentemente, teve problemas da transição, teve a tentativa de golpe fracassado no dia 8 de janeiro, né? Que é o dia da infâmia da República Brasileira, porém, a demora, por exemplo, em relação à ministra do Turismo, por que não se resolve já a questão? Ela até passou, virou vítima, é inacreditável, começou a falar em feminismo, porque ela é mulher. Se ela tivesse consciência disso, Colombo, ela não teria o nome eleitoral de Daniela do Vaguinho, porque parece que ela é de alguém, propriedade de alguém, seria Vaguinho da Daniela. Entre outras coisas que eu não vou me estender nisso, porque, convenhamos, a região da Baixada Fluminense, desde a época do Tenório Cavalcante, o homem da capa preta e sua metralhadora Lourdinha, é uma região em que a política se mistura com outras esferas pouco republicanas. Sendo assim, e concluindo, eu acho que o governo continua sinalizando fraqueza na articulação política e no momento em que a economia dá bons sinais. Isso que é curioso. Quer dizer, a economia dá bons sinais, inclusive com avaliação externa, falamos aqui, né? Há sinais de retomada econômica de forma sólida, porém a articulação política continua muito ruim. A aliança entre Mercosul e União Europeia. Com relação ao Mercosul, portanto, não à América Latina, mas só ao Mercosul,
que compõem alguns países da América Latina, né? O que estava sendo negociado, inclusive no final do governo Temer, início do governo Bolsonaro, a negociação é mais antiga, vem desde lá de trás do governo Fernando Henrique, era um acordo péssimo para o Brasil. Foi visto pelo homem que sabia javanês, que era o ministro da Economia, como uma coisa fantástica, maravilhosa. Mentira, como todas as mentiras expostas durante 4 anos pelo homem que sabia javanês. Era péssimo para o agronegócio brasileiro, era péssimo para a indústria brasileira. Nós precisamos pensar em reindustrialização no século XXI, não aquela da substituição de importações do século XX, e o agronegócio brasileiro seria prejudicado. E como? No caso francês, e já que a visita é à França, a posteriori do presidente da República, nós sabemos que o setor agrícola francês recebe subsídios, e não é de hoje. Após a Revolução Francesa, com Napoleão I, especialmente, foi consolidada a reforma agrária, a luta lá contra os senhores feudais, né? 1789, tomada da Bastilha, as várias guerras, etc, etc. Se consolidou aquela classe camponesa muito conservadora, que quem quiser conhecê-la, leia o 18 Brumário do Luiz Bonaparte, mas já sobre 1848, 1851, né? Quando ele vence a eleição, Luiz Napoleão, e depois vira Napoleão III ao Segundo Império. Então, sempre houve, todo esse processo até o século XX e XXI, um subsídio do Estado para o setor agrícola. A grande questão é que nós somos, o Brasil, muito mais eficientes do que os franceses. Então, eles querem criar uma série de protecionismo para favorecê-los. Eles são sempre assim, e para desfavorecer o Brasil. Então, um governo que representa os interesses nacionais, não aquele do homem que sabia javanês, tende a falar assim, olha, nós negociamos, nós cedemos um pouco, mas vocês também precisam ceder. Um acordo é assim, um cede um pouco, o outro cede outro. O que estava sendo negociado era ruim para a indústria e para o agronegócio brasileiro, ou seja, para os setores primários e secundários. E uma última questão, vale destacar, as exigências ambientais, evidentemente que são impossíveis de serem cumpridas em 2025 e tal. Porque uma coisa, para esclarecer quem nos acompanha, é o Mercosul. Outra coisa é a América Latina. Inclusive, a América Latina inclui... A América Latina é um conceito criado pelo Napoleão III, foi criado na França. Ninguém falava América Latina até 1860, 1870. Isso é uma invenção francesa. Bem, o México está com quem, economicamente? Com os Estados Unidos e com o Canadá. Desde 1994, 1º de janeiro, né? Desde o Tratado de Livre Comércio, que recebeu depois outras denominações. Então, uma coisa é a CELAC, isso é uma coisa. Outra coisa é o Mercosul. São coisas, portanto, distintas. E os nossos interesses em ambientais são sérios, têm de ter compromissos, mas precisam ser viáveis. E quem determina esses interesses e de defesa do meio ambiente é o Brasil. E, por fim, cadê a grana do Fundo Amazônia? Né? Fala-se muito em 50 milhões o Biden, depois 500 milhões. Falei, pô, que legal, mas cadê? Tem um fundo que vem da Noruega, cadê? Tem um fundo que vem da França, cadê? Então, é necessária uma discussão bem feita, como está sendo feito pelo Itamaraty, né, pelo brilhante Itamaraty, pelo grande embaixador e várias vezes foi o ministro mais longo na história, Celso Amorim, mais que o Barão do Rio Branco, né? Vamos só lembrar, à frente das relações exteriores, e negociar em igualdade. A França não é maior que o Brasil, nem o Brasil não é maior que a França. Nós somos iguais, até fazemos fronteira, hein? O Brasil faz fronteira com a França. Alguém vai dizer como? Aqui, na Guiana Francesa. Mercado revisa PIB e reduz projeção da inflação. Sinaliza que poderemos ter um segundo semestre com crescimento econômico e pode ser que a taxa do PIB lá no final do ano chegue a 2% e seria uma vitória se passasse a vírgula, 2,1, 2,2, seria considerado uma grande vitória, tendo em vista as dificuldades econômicas que o país passa, né? Por outro lado, ele faz uma referência ao presidente do Banco Central, a velha questão importantíssima, nós temos a taxa de juros em termos reais a maior do mundo, inexplicável, que é coisas que eu fico acompanhando, lendo, até vou falar com um velho economista, porque tem uma questão que eu gostaria que ele me explicasse teoricamente. O presidente do Banco Central, o senhor Campos Neto, disse que nós tínhamos inflação de demanda, né? Lembra? Faz poucos dias. Agora, dias atrás, disse que vai ter deflação.
Então, precisa chegar a um acordo. Se há deflação, não há inflação de demanda, né? Me parece, só se eu estiver redondamente enganado, eu não tenho nenhum problema se eu estiver enganado. Agora, espera um pouquinho, ele tinha dito que tinha inflação de demanda, né? Agora, ele diz que há uma tendência que haja uma deflação, ou seja, uma queda real nos preços, né? Uma queda negativa dos preços, para ficar um pouco mais simples, vai. Ou é uma coisa ou é outra. Então, é necessário abaixar rapidamente a taxa de juros para que a economia volte a circular. O crédito é essencial para uma economia como a economia brasileira, para todas as economias e a nossa em particular, e que para o Brasil volte a crescer. E esse indicador internacional é um bom sinal e vai favorecer a questão interna, evidentemente, do governo, que não está indo bem politicamente, mas economicamente tem algo a mostrar. E isso é muito importante para a relação política, com mais força do presidente da República em relação, especialmente, ao presidente da Câmara dos Deputados. O Lula precisa voltar a ser o Lula de 2003. O Lula parece, e eu tenho conversado com muita gente, ele não é o mesmo, ele não tem mais aquela sintonia que o marcou ao longo da história. Sensibilidade, entendeu o auditório, o momento histórico, foi o melhor leitor de conjuntura e política em certo momento da história do Brasil. Hoje ele não é mais. Basta ver toda essa confusão em relação ao Ministério do Turismo e uma senhora que se intitula Daniela do Vaguinho e agora diz que é feminista. Se ela fosse feminista, não era Daniela do Vaguinho, era Vaguinho da Daniela, né? Então não vão misturá-los com bugalhos. E uma coisa inexpressiva, politicamente falando. Nós sabemos que a Baixada Fluminense foi marcada pela violência desde a época do Tenório Cavalcante, né? E essa Lourdinha, homem da capa preta. Então, para o presidente Lula, essa notícia econômica, politicamente, é muito boa. E vamos ver se o Brasil volta a crescer. Nós temos todas as condições para crescer 4%, 5% ao ano. Não pode ficar amarrado por essa taxa de juros e com um pouco de competência do governo e planejamento. Chefe de gabinete de Zelensky liga para Celso Amorim. Primeiro, lembrar os críticos do Celso Amorim, né? Celso Amorim, hoje assessor, mas como ministro das Relações Exteriores, foi o mais longevo da história do Brasil republicano. Mais, inclusive, do que o Barão do Rio Branco, que foi ministro de 4 presidentes, né? Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Ele foi foi ministro entre 1902 e 1912. Então, os críticos do Celso Amorim devem estar certamente preocupados, porque foi a posição da Ucrânia, deixou bem claro a importância do assessor, hoje assessor do presidente Celso Amorim. Segundo, erraram aqueles que imaginavam que guerra de alta intensidade, quem lê um pouquinho de história militar, eu leio e converso com especialistas, que não haveria mais guerra de alta intensidade no mundo, especialmente na Europa. Queimaram a língua, porque nós temos desde o dia 24 de fevereiro até agora, guerra de alta intensidade na Europa. Quem diria, hein? Terceiro, né? Nós podemos falar em paz. Não só em meio ambiente, como imagina, é louvável a posição do representante da Ucrânia, em paz. Sabe por quê? Dos 12 países da América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10, dos quais nós estamos em paz há 153 anos. 153 anos, desde o dia 1º de março de 1870. Que país da Europa está em paz há mais de um século e meio? Que país da América do Norte? Da Ásia? Nenhum. O Brasil, sim. Então, nós temos autoridade moral para isso. Um outro fato importante é que o Brasil voltou a fazer parte do mundo. Vide a importância da Ucrânia sobre essa questão. Agora, a proposta da Ucrânia é inexequível, é impossível de ser colocada em prática. Vamos conhecer um pouquinho e discutir essa questão, né? Eu acho, na minha leitura, respeitando todas as outras, a proposta da Ucrânia dos 10 pontos não dá. Primeiro, não é ela que propõe uma reunião. Tem de ser terceiros, né? Que não pode ser nem a Rússia e nem a Ucrânia. A proposta do presidente da Indonésia é muito interessante, né? É a mais execuível para o momento, ou seja, cessar fogo, a retirada de 30 quilômetros de cada um dos contendores, né, da frente de batalha, criar uma zona, portanto, desmilitarizada. Nessa zona desmilitarizada, a presença de tropas da ONU, aí você realiza ao mesmo tempo uma conferência de paz e, no limite, eu acho que é correto fazer um plebiscito. Afinal, cabe a quem mora naquelas regiões decidir se preferem ficar na Ucrânia ou ficar na Federação
Federação Russa. Essa é uma proposta que está mais ali, que você pode visualizar a paz. A proposta do governo ucraniano, ela é impossível de ser colocada em prática. Agora, é importante olhar o outro lado do balcão. E qual é o outro lado do balcão? São as argumentações russas. Putin exerce um papel quase como um ditador, não é um ditador no sentido clássico, então vamos falar em ciência política, né? Não é um ditador no sentido clássico. Vive democracia Rússia? Não, mas não é uma ditadura. A Rússia tem os seus argumentos. Qual é o principal? O cerco que a OTAN foi fazendo das fronteiras da Rússia, mesmo com o fim do Pacto de Varsóvia. Ou seja, a Rússia passou a ser cercada pela OTAN e os seus interesses estratégicos colocados em risco. Foi acordado, no final dos anos 90, um acordo verbal entre a antiga União Soviética, que estava se dissolvendo no Natal de 1991, com os Estados Unidos, que a Europa Oriental não entraria na OTAN. Não foi o que aconteceu. A OTAN foi avançando. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Era versus o Pacto de Varsóvia, que não existia mais, que era da União Soviética, e os países da Europa Oriental. Ela foi avançando as fronteiras da União Soviética. E a Rússia, hoje é da Rússia, colocando, portanto, em risco a segurança nacional russa. Isso é verdadeiro. A gente não tem que ter torcida, nós não estamos na arquibancada. Esse argumento russo é absolutamente correto. A invasão da Ucrânia é correta? Não. Então, a questão que se coloca, é possível chegar em paz, o Brasil tem um papel importante, queima a língua aqueles que falaram mal do presidente Lula e do Celso Amorim, e queima a língua aqueles do quadriênio anterior que transformaram o Brasil num Estado pária. O Brasil não é um Estado pária da comunidade internacional, ele é muito importante e nós sempre dissemos aqui, desde a criação da ONU, lembrar que a criação do Estado de Israel, né, quem presidiu a sessão? Um brasileiro. Que brasileiro? Oswaldo Aranha. Áudios do jogador Robinho falando sobre estupro. Eu ouvi todos os áudios, é algo pavoroso, né? Não dá. E aí a gente começa a pensar, a fazer uma reflexão, que os jogadores de futebol, esses top, eles se julgam acima do bem e do mal, né? E que eles podem fazer tudo, né? E o desprezo que ele tem pelas outras pessoas. E o curioso é que ele se diz religioso, o Robinho. Em nome de Jesus, Deus no comando. E aí você fala assim, puxa vida, que belo religioso. Quer dizer, parece que convive dentro da mesma pessoa, não é só o médico e o monge, de diversas realidades, né? E houve a condenação, e no limite passou por todas as instâncias na Itália, ninguém pode dizer que a Itália não é um Estado democrático de direito, né? E agora ele tem de cumprir a pena. Ele continua em Santos circulando livremente, sem nenhum problema, e eu espero que junto com as autoridades brasileiras e autoridades italianas se chegue a um ponto comum e ele cumpra a pena no Brasil, né? Porque é intolerável ele continuar circulando livremente pelo Brasil e quase outra vez, é bom lembrar quando ele quis voltar pela terceira vez ou quarta, já nem lembra o Santos, e houve todo aquele barulho, né? Barulho correto de lembrar que tem um processo na Itália gravíssimo contra ele. Então, é uma coisa a se pensar desse tipo de comportamento e que tem de ser, num país como o nosso, marcado pelo feminicídio, pela violência contra as mulheres, tem de ser, um caso exemplar. E não é vingança, não, é justiça. Silvio Berlusconi morre aos 86 anos. Que o Berlusconi e essas lideranças, elas são produtos do medo, né? Da crise da democracia liberal. Então você impõe um medo, aquele estado de bem-estar social que foi criado na Europa Ocidental pós Segunda Guerra Mundial, em grande parte ele é produto da União Soviética, para se contrapor ao domínio da União Soviética na Europa Oriental, né? Que era simbolizado, grosso modo, pelo Muro de Berlim, a cidade encravada na RDA, na República Democrática Alemã, na Alemanha Oriental. Então se construiu um estado de bem-estar social na Alemanha Ocidental, França, no caso da Itália, etc., que era parte com o Plano Marshall, com os recursos norte-americanos e com rápidos milagres, que eram chamados à época, como o milagre italiano, em certo momento, econômico, que eu estou me referindo, e assim por diante, né? E com um parlamentarismo, teve um plebiscito, né? Esse plebiscito acabou com a monarquia, porque o rei teve um papel patético na guerra, né? É bom lembrar, não custa um parênteses, que o Benito Mussolini governou a Itália,
diferente que Hitler. Hitler era o chefe de Estado e chefe de governo. Mussolini era o chefe de governo, não o chefe de Estado, que era o rei. Um rei patético que fugiu, inclusive abandonou o país em 1943, né? E o fascismo governou de 22 a 1943, quando o Conselho Nacional Fascista derrubou o Mussolini. Ele acaba sendo preso, libertado por um comando alemão, estamos durante a Segunda Guerra, e levado para o norte da Itália. E lá ele cria a República Social Italiana, a República de Salò, até quando vai ser preso e fuzilado a 28 de abril de 1945. Bem, e ficou os restos de fascismo em partidos, como o antigo Movimento Social Italiano. Bem, o que interessa nisso tudo? Se construiu uma democracia parlamentarista muito moderna na Itália e com hegemonia do Partido Democrata Cristão. Alguns dos primeiros ministros ficaram célebres e um muito tristemente célebre, Aldo Moro, que acabou sendo sequestrado e assassinado pelas Brigadas Vermelhas, isso bem mais à frente, né? O que acabou levando depois a uma série de acusações nesses governos parlamentaristas, alguns de muito curta duração, vale destacar, de acusações de corrupção. E aí veio a Operação Mãos Limpas, e a Operação Mãos Limpas tinha um discurso muito parecido, vai ter aqui, com o caso nosso da Lava Jato. Tanto que livros publicados na Itália e aqui no Brasil, teve introdução deles, uma longa introdução de Sérgio Moro. E ao destruir a velha política, não se construiu a nova política. Pelo contrário, abriu espaço para aventureiros. E o Silvio Berlusconi, um sujeito imoral, envolvido nas festas bunga-bunga com o Gaddafi, com o ditador da Líbia, o caso da Ruby, dessa menina menor de idade, e escândalos de todos os tipos, né? E hoje já era um político decadente, mas mostram, e fechando a questão, de que a Itália vive uma crise democrática, é uma crise da democracia liberal, e lembrar para muitos que a Itália é um país novo, hein? A Itália nasceu, a chegada do rei a Roma é 1870, né, efetivamente, né, quando saem as tropas francesas para a Guerra Franco-Prussiana. E é ali que Roma volta a ser a capital da Itália. A Itália, portanto, é um país, como país, muito recente. E, por fim, a relação com os imigrantes é uma piada. Historicamente, o Império Romano chegou até lá o Iraque, lá, né? Passando lá lembrar as grandes cidades que foram destruídas até pelo Estado Islâmico, todo o norte da África, toda a Europa, chegou à Inglaterra. É engraçado como o Império Romano veio o conceito de cidadania, tanta coisa que a gente estuda até hoje. E depois virou um partido, mais recentemente, os partidos extremistas anti-imigrantes. Mas aí tem a ver com outras histórias que não é possível apresentá-las agora. Trump é réu por crimes federais. Ele cria uma realidade paralela, né? É quase como se nós vivêssemos os clássicos da literatura distópica, como 1984, por exemplo, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo. Ele disse que um presidente corrupto, que seria o presume-se o Biden, né, está acusando alguém de reputação ilibada, vamos chamar assim, que seria ele, né? Ele faz uma inversão. E o curioso nesse processo de inversão é que milhões de americanos acreditam nessa visão de mundo que ele apresenta, que é falsa, né? Não se baseia em dados, nos documentos, em tudo que nós sabemos da história desse cidadão que foi, inclusive, presidente do principal país do mundo até hoje, né? É tipicamente uma liderança, se você lê o Giuliano da Empoli, um engenheiro do caos, né? Ou seja, você mistura o discurso, resgata, eu odeio essa expressão, mas vamos lá, resgata os ideais lá da Constituição de 1787, né, dos Estados Unidos, todo o ideal libertário do século XIX, para um presidente já condenado por atos lesivos ao interesse público, se diz conservador e se relacionava com atrizes no plural, de filmes considerados adultos, eu acho ótima essa expressão, são filmes pornográficos, que é diferente de filmes adultos, né, mas é um conservador. Então a tendência é que dentro do Partido Republicano ele ainda
ainda tem a hegemonia, ele deve ser o candidato na próxima eleição presidencial. O Partido Republicano, vamos lembrar que Lincoln era do Partido Republicano, né? Veja a que ponto chegou o Partido Republicano. Mas é um problema grave da democracia americana, que já enfrentou outros ao longo de 200 anos de história, de mais de 200 anos, e vai ter de enfrentar novamente agora nesse processo eleitoral. Imagine, se ele vencer, ele vai se auto-investigar? É claro que não, aí vai ser demandada a Suprema Corte. Suprema Corte que ele alterou a composição com as nomeações que ele fez e hoje ela tem outro perfil, não aquele perfil que tinha cerca de 10 anos atrás, né? Perfil ideológico, eu estou dizendo, ideológico jurídico. Em suma, a tendência é esses conflitos se acirrarem dentro dos Estados Unidos e o espaço internacional vai ser ocupado por quem? Pela República Popular da China, que o faz com muita competência, ocupando espaço que anteriormente dos Estados Unidos. Vide, por exemplo, o acordo Irã-Arábia Saudita no Oriente Médio, mediado por quem? Pela China.